Estamos de regresso para aquela que é a segunda e última parte do nosso ponto prévio de hoje. Em discussão temos a ARU, a Área de Reabilitação Urbana, por muitos apontada como um projeto modelo, um projeto até de certa forma que vai revolucionar o rosto do Centro Histórico de Amarante. Por outros, certamente um modelo que não é o ideal, que não será certamente suficiente, e estávamos precisamente, meus senhores, basicamente nessa discussão, quando encerramos a primeira parte, o PSD com o PSD a dizer algo do género que não iriam fazer naturalmente uma proposta manca, e o movimento independente Amarante somos todos como que a dizer que de facto para já está ainda só delimitada a área de intervenção, ou seja, que este é um início de um processo ainda muito longo. Quer concluir o seu raciocínio? Quero concluir porque que é para explicarmos e para que as pessoas que nos ouvem percebam quais são as várias etapas do processo. Portanto, neste momento fixamos o perímetro e depois há de haver uma nova adjudicação a esta equipa técnica ou a outra equipa técnica para fazer então o plano estratégico de intervenção nessa zona. E, portanto, aquilo que está perfeitamente claro é que, face a este modelo de intervenção definido da lei, é que nós definimos o perímetro, definimos as isenções fiscais de natureza municipal e, face à integração em plano de ordenamento, acabamos por permitir que haja algumas isenções em sede nomeadamente de IRS, IRC e IVA, que ajudam à intervenção. Portanto, é isto só que nós estamos a aprovar. A outra parte, devemos discutir a seguir e, portanto, não podemos misturar aquilo que será a forma final da intervenção da reabilitação urbana e temos, sobretudo, que perceber quais são os objetivos que queremos traçar, aquilo que queremos fazer do centro histórico, quais são as opções de estratégia de desenvolvimento económico e social deste espaço, que é vital e que é fulcral, que capacidade é que vamos ter de executar projetos para esta zona e depois que meios é que somos capazes de afetar em termos não só do orçamento municipal, que isso é manifestamente insuficiente, mas dos orçamentos nacionais e comunitários para ajudar aquilo que será o esforço dos privados em todo este conjunto. Portanto, tem que haver aqui uma estratégia alargada, bastante alargada, que tem que ser participada e este exemplo que começou menos bem pode ser um belíssimo exemplo de colaboração entre todos e que todos temos que perceber que este é um trabalho coletivo, tem que ser de todos, em que todos temos que colaborar com a sua parte naquilo que é o objeto do desenvolvimento de uma terra que perdeu imenso, que não foi capaz de acompanhar aquilo que foram as oportunidades que estiveram aí noutros tempos mais vantajosos e, portanto, que tem que recuperar, tem que andar mais rapidamente que os outros que já passaram por essa fase. Mas isto que já foi até o momento aprovado, vamos dizer assim, esta etapa que está já definida, e era isso que eu lhe perguntava há pouco, era por isso que lhe pedia agora uma resposta o mais direta possível, é na sua opinião, ou é na opinião do partido, um bom começo? É por aqui que se poderá ir? É por aqui que temos que começar, é por definir o perímetro. Exato. Agora, aquilo que fomos capazes de definir daqui para a frente é que vai moldar o resultado final. Exato. Não podemos criar demasiada expectativa quando isto não tem consonância com a realidade. O que vem a seguir é que vai ser importante. Isto é uma parte muito pequenina. Isto foi o começo, foram os primeiros 10 metros de uma corrida de 100 metros. Muito bem, muito obrigada, então. Mesma questão para si também, até porque estamos já nas considerações finais, digamos assim, deste programa, portanto, pedia-lhe ou perguntava-lhe se concorda que tenha sido, de certa forma, um pouco otimista, mais exagerado, se tenha exagerado na dose, como dizia, portanto, Pedro Barros do Movimento Independente. Da mesma forma que dizem que eu exagerei na dose do otimismo, eu posso dizer que se está a exagerar na dose do negativismo, não é? Digamos assim. Não acho que tenha exagerado na dose, porque, apesar de eu achar que são mais que 10 metros, pelo menos são, e se quisermos ficar se quisermos ficar só nos 10, se quisermos ficar só nos 10 ou nos 13, são muito mais metros do que aquilo que tinha sido percorrido até aqui nos últimos 25 anos em Amarante. E, portanto, julgo que esse fator já merece, por si só, ser reconhecido e ser de facto ressalvado.
E depois é aquilo que temos estado a dizer desde o início, porque eu acho que praticamente todos acabamos por tocar nessa questão. Isto é uma parte, há outras que se seguem e que são complementares. Portanto, mesmo essas partes não são separadas entre si, isto tem que existir uma todo, complementaridade, portanto, exatamente. É uma parte de um todo. Eu pedi-lhe a si, especificamente por representar o partido que representa, portanto, que é o partido que está em coligação com o CDS, que está à frente dos destinos da autarquia, portanto, certamente a esta hora as pessoas que nos estão a ver ou a ouvir estarão com curiosidade de perceber, portanto, está já claro, está definida a primeira etapa, de momento o que está em cima da mesa é apenas o perímetro da área que vai ser intervencionada, mas da parte da autarquia, que garantias, digamos assim, é que as pessoas podem já mais ou menos estar a contar, estar à espera. Estaremos a falar de uma revolução a nível, por exemplo, de estacionamentos, de sistema viário, que irá acompanhar todo este processo da ARU, ou pelo contrário, poderemos estar perante um modelo mais residual e mais limitado. Há uma série de ideias que foram sendo vertidas. Sim. Há uma série de ideias que foram sendo vertidas ao longo dos últimos anos pelos partidos que hoje estão a governar a Câmara Municipal. Inclusive o próprio programa eleitoral mostra algumas dessas ideias. E é um facto que Amarante tem problemas de estacionamento que necessitam ser resolvidos e, portanto, cairá também em conjugação, será algo também complementar ao que estamos a discutir hoje. Existe também a necessidade de revermos aquilo que é o regulamento de trânsito da cidade de Amarante, a disposição e a própria mobilidade, conseguirmos fazer com que, de facto, Amarante consiga dar aqui um salto que não tem dado nos últimos tempos, adaptado à realidade que hoje tem, mas, acima de tudo, que se vá adaptar à realidade que nós pretendemos que Amarante tenha. Porque, essencialmente, é isto que a ARU também significa, é nós passarmos do ponto em que Amarante está para o ponto que nós pretendemos que Amarante passe a ocupar. Além disto, há aqui outra questão que nós fomos tocando neste debate e que importa esclarecer. Nós não estamos aqui a aplicar o modelo do Porto. Nós estamos a aplicar, ou havemos de aplicar, o modelo de Amarante. Porque a ARU não é aquilo que eu há pouco referi, mas acabei por não completar. A avaliação que é feita e que foi feita tecnicamente para se limitar esta área e todas as discussões que são tidas, não é só olharmos para um edifício, está devoluto, está em mau estado, merece ser reabilitado. Não é só isso. Há toda uma outra questão que tem a ver com as dinâmicas económicas, demográficas, movimentos de população, mobilidade. Tudo isso entra na equação para definir aquilo que há de ser feito e que se pretende fazer. E depois é aquilo que é, a meu ver, o papel dos municípios, principalmente hoje em dia. São dinamizadores, são, digamos que, condutores da sociedade e devem disponibilizar meios para que a sociedade por si só se consiga também fazer evoluir. E é isso que se espera da ARU. A ARU é uma ferramenta, é um meio para proporcionar esse tal futuro melhor. Se eu sou otimista, assumidamente que sou, porque vejo de facto muita potencialidade em Amarante que não tem sido aproveitada e vejo aqui neste processo da ARU, que nós estamos agora a dar os primeiros metros no seu caminho, vejo aqui a possibilidade de ser uma ferramenta fundamental para que esse sucesso e esse otimismo possa virar e passar a ser a realidade do município de Amarante e, neste caso, da cidade de Amarante. E quem sabe até um marco na própria história, lá está, da cidade de Amarante. José Joaquim, terminamos consigo este programa. Portanto, já que estamos a falar de metros e de uma corrida, portanto, o movimento independente diz que estão percorridos sensivelmente 10 metros, o PSD acrescenta mais alguns e o PS em que é que fica? Portanto, este é um bom começo, tendo em conta, como dizia, de certa forma, uma provocação, pelo menos, uma acusação de que mais vale 10 metros ou 13 do que nenhuns como aqueles que tinham sido percorridos até agora. Como é que reage? E o que é que lhe apraz dizer? Bom, eu julgo que nós percorremos para terminar mais somos todos está a dizer. E não só, eu acho que a limitação da área é uma peça muito importante daquilo que vai a seguir. Isso para mim é fundamental, nomeadamente naquilo que eu disse logo no início deste debate, que é que modelo nós, e para o PS, que é muito importante, não vamos votar. Porque eu julgo que aqui é que dá sucesso que é que reside o modelo da questão. É que modelo nós vamos votar a seguir é isto. É evidente que eu também concordo que tem que haver fatores financeiros, como os agentes locais desta área, no sentido de inspirar o processo. Mas eu gostava também de fazer o seguinte reparo. É quando se fala em eficiência energética,
ou na qualidade, ou na letra de gás. Há um novo decreto-lei que saiu em abril deste ano, 53 de 2014, vem dizer isto, percebe-se as dificuldades que há nas intervenções deste género em termos técnicos nestas áreas e regionalizadas. Ou seja, com edifícios com mais de 30 anos, vai isentar ao licenciamento de uma certa perspectiva, na nossa opinião. É que, por exemplo, é difícil, nós temos obras no Conselho de Aranjuez, porque na Rua 5, por exemplo, não temos direito de gás. Isso era um custo que os proprietários iriam ter que suplementar na sua intervenção. E por isso que isto é muito específico. E não há nenhum modelo que corre, não dá para fazer isso, não dá para copiar e colar. Essa questão tem que ser sempre salvaguardada. Aliás, o legislador, ao ouvir agilizar este processo, esta isenção do licenciamento, percebe-se disto. E por isso é um fator que deve ter em conta. Por outro lado, eu não acredito que o Orçamento Municipal tenha capacidade para alavancar este projeto. Isso não acredito. Entende? Ou seja, ou vem em fundos comunitários ou então não há forma. Qual o projeto? Estou a falar da ARU. Mas o projeto é para os privados beneficiarem de isenções fiscais. Mas portanto, é não por tem. isso é que, Dr. Pedro Arros, nós temos que optar, saber se os proprietários do modelo 5... Mas o senhor leu a proposta e viu o que é que foi aprovado. Não, mas nesta proposta não é eu recebi hoje os documentos da Assembleia Municipal e tive um cuidado especial em ler este dossiê. E por isso não nasce nenhuma diretriz a dizer qual é a opção do município. Qual é a opção do município? Se é o tal modelo simplificado ou sistematizado, não é? E isso para mim é fundamental nesta discussão. Neste momento só aprovou a delimitação. Porque, Só no momento seguinte é que vai discutir essa questão. Exatamente. Essa discussão... Discutir só a área, resumimos isto a 5 minutos de debate. E nós temos que discutir outras questões que nos parecem importantes. Vamos ter outras alturas, porque esta questão À medida que o processo vai haver uma nova Eu adjudicação gostava de dizer... e vai haver um novo trabalho. Isso é uma questão para os próximos metros. Claro, eu gostava de dizer, e terminar. Sim, e para terminar, porque Para terminar, a dizer- minha questão foi a questão dos métodos, ou seja, quantos métodos Não, eu acho que percorremos mais. Independentemente disso, a área é muito importante, a limitação da área. Portanto, concorda que a base Concordo está que lançada e que está é lançada. aqui o caminho, não é? E dizer outra coisa, o Partido Socialista está disponível nesta discussão. Está disponível nesta discussão, uma discussão que tem que ser séria, a favor dos interesses dos amarantinos, obviamente, conforme disse o Dr. E não Pedro resiste Barros. aos voluntários da Juventude. Porquê que acha que o PS nunca quis começar Olha, esta mas essa corrida? pergunta, por acaso, não devia ser feita a mim, sabe? Que eu nunca fui vereador nem presidente da Câmara Municipal. Mas como E como representante deve do dizer, partido, como deve diga. dizer, eu acho que por muitas das questões que colocamos aqui, que é uma matéria complexa, como deve calcular, Era difícil, avaliar. não era consensual, É evidente não é? que as pessoas que estiveram lá tiveram a interpretação que tiveram, ou decidiram da maneira que decidiram. Se forem outros, certamente que teriam. O PS não há uma linha condutora que levemos todos para a mesma cartilha. Isso não há de certeza absoluta. E por isso, se me perguntasse a mim pessoalmente, eu teria uma opinião se calhar diferente e outros terão outra opinião. Agora, não posso dizer o que é que esteve na base para avaliar, não avançar com esta. Isso não posso dizer, obviamente. Não. Mas pode dizer que pelo menos esta sim é já uma Não, eu proposta posso e é um bom dizer que isso é que é Falando mais agora em concreto, importante gostei, aos exatamente. ministros de Amarante e aos colegas de painel que estão aqui presentes, que o Partido Socialista está aberto a esta discussão. Claro, também concordo com o Dr. Pedro Arros, não é? A discussão só foi feita quando ela foi aprovada, porque senão provavelmente não teria tido esta profundidade. Não é necessariamente assim. Não é necessariamente assim. Factualmente é assim. Não é Factualmente necessariamente não foi de assim. outra forma. Factualmente também não é bem assim. Não foi. De facto, não houve um entendimento anterior para levar a proposta a 15 de setembro. Houve depois, porque houve consequências negativas e foi reprovada a área. Muito bem. Mas podemos aprofundar isso, se quiseres, não tem Eu acho, problema, estamos à eu vontade. acho que o que realmente importa aprofundar é os benefícios que a ARU vai trazer para a Amarante. Muito bem, muito obrigada a todos. Ficou-se pela senhores. ameaça. Ficou-se pela ameaça de aprofundar. Muito obrigada a todos, espero que tenham gostado de mais um ponto prévio, certamente que será um tema ao qual voltaremos, porque é como dizíamos aqui, não está de todo encerrado, muito longe disso, está simplesmente a começar e quem sabe até serão então mesmo os primeiros métodos, os metros iniciais de uma longa corrida que Amarante terá pela frente. Obrigada pela vossa companhia e até ao próximo programa.